Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Compassivamente. Esse espaço aqui é de acolhimento, de autocompaixão, de compaixão, é um espaço de saúde mental. Aqui a gente fala sobre as emoções, a gente fala sobre os pensamentos, sobre comportamentos disfuncionais que não te ajudam. Sim, que não te ajudam. Bom, eu sei que você que me acompanha tá vendo que a cara tá diferente. E eu tenho a cada dia tentado me ajustar de uma maneira funcional, que funcione para vocês e que funcione para mim e que traga um conteúdo de qualidade, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar algo que complementa o episódio da semana passada. Esse é o episódio 88. O episódio 87 nós falamos muito claramente sobre a autocrítica. E hoje eu quero te ajudar a pensar em como evoluir isso, tá bom? Vamos tentar modificar esse padrão. Mas antes, eu preciso dizer para você que não viu ou que não assistiu o episódio anterior, que você também não vai ficar perdido aqui nesse. Pode ficar aqui comigo, mas ele também vai ser importante para você. Vai te ajudar, se você se identifica com esse tema. E eu vou iniciar já com uma pergunta. Por que é tão difícil se tornar uma pessoa autocompassiva? Você sabe que precisa, você sabe que é importante, mas não muda esse padrão de punição, de agressividade. Bom, eu acredito que em alguns momentos você deve pensar, se as pessoas soubessem a maneira como você se trata aí dentro, elas ficariam assustadas, porque você é um doce. Conviver com você é maravilhoso, porque você é uma pessoa maravilhosa. Você é bondoso, você é agradável, você é gentil. Mas e aí dentro? É dessa forma? É gentil? Você já deve ter identificado esse padrão agressivo, essa maneira de se cobrar excessiva, que te machuca. Você deve ter percebido isso. E muitas pessoas têm uma percepção muito clara de que isso faz com que elas se movimentem em direção a alguma coisa, né? Nós já falamos sobre isso. Só que, na verdade, isso não acontece. Você só se machuca nesse processo. Gritar com você, ou se punir, ou dizer palavras agressivas para você, não faz você se sentir motivado. Mas antes, eu quero que você entenda uma coisa que é muito importante. Talvez tenha passado na sua cabeça que tipo, eu não consigo fazer, Raquel, porque eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Eu não consigo fazer porque eu sou pouco comprometido. Eu não consigo fazer porque eu acho que eu tô passando pano na minha cabeça e... Poxa, será que isso tá certo? Eu acho que isso tá errado. E talvez você também não sinta que você mereça essa atenção, esse carinho, esse acolhimento. Isso também pode ser algo que passa na sua cabeça. Até porque a sua mente, ela aprendeu a utilizar essa estratégia como uma estratégia de proteção. Eu não posso errar, eu preciso me proteger para eu não ser rejeitado, para eu não passar por alguma situação desconfortável. Então eu acabo me criticando, eu acabo dizendo essas palavras internamente na intenção de me ajustar, de tentar fazer movimentos que funcionem. Sabe? E aí, essa alternativa, ela é de fato uma estratégia de proteção, de querer de fato me proteger. Mas quando a gente olha para as falas e para as frases que são ditas, a gente percebe que de proteção não tem nada, né? É só ataque. É só ataque. E aí talvez você se cobre excessivamente para não ser rejeitado, ou para acertar e não errar, não falhar. Né? E aí, essa cobrança excessiva, ela faz com que você se machuque nesse processo. Mas aí, Raquel, já sei, eu sou essa pessoa. Como é que eu faço para mudar isso? Como que eu faço para ter um caminho diferente? Hoje, eu vou trazer aqui para vocês 3 elementos muito importantes para que você consiga, de fato, iniciar esse processo, ok? Mas a gente precisa deixar muito claro uma coisa aqui. Gente, o seu cérebro, ele está, vamos dizer que programado por você, né? Com essa estratégia ao longo da sua vida, você não começou a ser autocrítico agora. Você pode ter uma estrutura ou uma história familiar
de um ambiente muito crítico, um ambiente muito punitivo. Talvez, sabe, aquelas punições, castigo, apanhar demais. Às vezes é um ambiente que tem muito desses comportamentos, ou que tem esses comportamentos, faz com que você entenda que quando você erra, você precisa ser punido. E aí, quando você tá, agora grandão, que você não é mais uma criança, quando você comete uma falha, você se pune. Ok? Então, esse comportamento, ele não é novo, ele já tá aí há um tempo. E aí, o fato dele estar aí há um tempo, você, quando tenta fazer um comportamento diferente, você sente que isso é muito falso, que não é você, sabe? Faz sentido isso? E aí, como eu já falei, vou precisar repetir isso para ficar claro na linha que eu quero trazer aqui para vocês agora. Como eu já disse, nós temos um sistema de ameaça no nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele detecta o perigo. E ele entende que essas palavras que você diz a si mesmo é uma ameaça, é um perigo. Ok? Então, automaticamente, você tende a se sentir mais ansioso, mais estressado. Você está sendo atacado por você mesmo, entende? Então, essa estrutura, ela não começou hoje, ou ontem, ou semana passada. Ela está aí há bastante tempo. Então, o seu cérebro está muito acostumado. Quando ele te vê errar, as palavras agressivas, acho que elas começam a surgir para você, talvez de forma automática. Porque isso já está aí há muito tempo, ok? E o contraponto da autocrítica é a autocompaixão. Mas como desenvolver autocompaixão? Raquel, eu sou uma pessoa muito autocrítica e tenho muita dificuldade de ser gentil comigo. E eu entendo. Então, o primeiro momento, gente, vai ser muito importante que você consiga identificar o comportamento autocrítico, as frases, os pensamentos, os insultos, as ofensas. Se você puder, anote. Tire uma semana, essa próxima semana agora, a partir de hoje, começando hoje, no dia que você está ouvindo esse episódio, você vai começar a trazer a consciência. Separe um bloco, pode ser seu celular ou um bloco de notas do celular, entende? Ou um papel mesmo. E ali você vai colocar críticas que eu faço, ofensas que eu faço, ok? Teve um episódio que eu falei sobre você nomear a voz autocrítica. Então isso também pode te ajudar. Tenta colocar um nome que você entenda que represente essa voz da sua cabeça, tá bom? Então você coloca um nome ali, ou então só a frase vozes da autocrítica, ou frases da autocrítica. E começa a anotar durante uma semana quais são essas frases. O fato de você trazer isso à consciência já muda muito a sua relação com você. Porque você começa a perceber o quanto aquilo ali é agressivo, o quanto aquilo ali pode te machucar. Beleza, passamos uma semana anotando tudo que você percebeu aí de autocrítica, de ataque. Você começou a perceber. Você começa a entender que isso faz parte do seu dia a dia. E deve existir algum momento específico que a autocrítica fica mais ativa. Deve existir algum momento, algum cenário que você percebe que você fica mais reativo. Entende como isso é importante? Então, trazer a consciência, o seu comportamento, vai te ajudar para os próximos passos, tá bom? Eu vou falar de 3 elementos. E o primeiro elemento é o mindfulness. O que seria o mindfulness, Raquel? O mindfulness é uma prática muito importante dentro da psicoterapia, que é a atenção plena. É você trazer a sua atenção para o momento presente. Então, a partir do momento em que você estiver vivenciando uma situação, que talvez você tenha cometido um erro, ou que você percebe que a autocrítica está ali, você vai tentar trazer sua atenção. Como é que eu trago essa atenção, Raquel? É uma atenção de observação mesmo, de se perceber o que está acontecendo, de como você está interagindo aí dentro, de como você está olhando para você, de como você está se insultando, sentindo, sabe? Ó, um exemplo, né? Nossa, eu tô muito triste agora, eu tô nervosa, eu tô sentindo isso porque eu comecei a me insultar. E aí eu vou nomeando e trazendo essa atenção pro que eu estou sentindo, pro momento real, do momento que está acontecendo. Ok? Depois, no segundo elemento, você vai começar a desenvolver a autobondade, a bondade amorosa,
tá? E aí, o que eu vou fazer, Raquel? Você vai lembrar, por isso que é muito importante que você esteja com atenção plena, para que você se conecte com essa estrutura. E aí você vai se lembrar de como você trata um amigo, de como você fala com seu amigo quando ele está no momento de dificuldade, de como você interage com ele. E aí você vai utilizar a mesma forma que você fala com seu amigo para falar com você. E aí, vamos imaginar que eu estava me insultando. Eu sou muito burra, eu faço tudo errado. E aí eu começo a ter uma atenção plena do que está acontecendo, começo a perceber o que está aqui, e aí eu começo a mudar a minha fala. Posso falar em voz alta, posso falar dentro aqui da minha cabeça e dizer a mim mesma: você cometeu uma falha, tá tudo bem, é normal errar, a gente pode ajustar, a gente pode tentar resolver de alguma forma, mas você é um ser humano e você errou como qualquer pessoa pode errar. Tá tudo bem. E olha, esse aqui é um contato importante também. Você pode escolher uma melhor toque, tá? Segurar a sua mão, abraçar a si mesmo, alisar o seu... Esse aqui é o meu, tá? Alisar o braço ou alisar as pernas. Tentar... É como você faz quando você tá perto de alguém que você gosta. Você se aproxima, talvez se você não goste de tocar alguém, abraçar essa pessoa, talvez a maneira como você está falando com você mesmo, ela precisa mudar. E é importante que o tom também modifique, né? A Kristin Neff, que fala muito sobre esses 3 elementos, né? Ela é um nome muito importante dentro da autocompaixão. Ela fala muito sobre você usar essas vozes e trazer essa voz mais suave, mais doce, justamente pelo fato de que é isso que vai te acalmar naquele momento ali e vai fazer com que você ative um sistema de cuidado que existe aí dentro. Você ativou o sistema de ameaça e agora nós vamos ativar o sistema de cuidado. Então esse sistema ele vai ser ativado quando você começa a dizer palavras mais leves e a tentar acolher você nesse momento. Foi? Ok. Fiz essa parte, Raquel. Estou me sentindo uma piada. Estou me sentindo bizarro e completamente diferente de quem eu sou, do que eu sou. E aí você pode pensar assim, caraca, eu sou uma fraude, né? Eu sou falso, isso não tá real. Nossa, a Raquel falou sobre fazer isso, mas é muito estranho. Gente, eu tô trazendo isso porque isso aqui é uma limitação que as pessoas enfrentam. É uma resistência a desenvolver esse comportamento, tá? Vamos pro terceiro elemento e aí a gente conclui, beleza? Terceiro elemento, humanidade compartilhada. É compreender que você faz parte de uma humanidade comum. Não existe uma pessoa no mundo que não tenha passado pelo que você está passando ou que não tenha errado como você está errando. E isso te faz pertencer. Isso te faz se sentir pertencente e não sozinho quando comete uma falha. A maioria das pessoas, quando elas cometem uma falha, se sentem defeituosa. Por isso a vergonha, por isso a sensação de rejeição, né? De não pertencimento. E você não é a única. Não é o único. Qualquer pessoa passa por uma situação como essa. Então, entender isso é muito importante. Agora vamos lá. Falei dos 3 elementos. Primeiro, mindfulness, autobondade e humanidade compartilhada. Você precisa dos 3. Trabalhar os 3 para melhorar a sua relação com você. O que eu tô falando sobre melhorar a relação, eu estou falando de você ser mais seu amigo, tá? E porque hoje em dia você consegue ser mais amigo das outras pessoas do que de você mesmo. Então é para mudar o relacionamento. Vai ser estranho inicialmente? Vai ser muito estranho. Estranho como é estranho pro seu corpo que nunca fez atividade física começar a fazer. No primeira semana, o corpo sente dor. Na segunda semana, sente dor. E depois você começa a perceber que aquilo faz parte, que aquilo é importante, que aquilo te ajuda, que você fica menos ansioso quando faz atividade física. E você não quer abrir mais mão, porque isso faz parte de você. Entenda, a autocompaixão não nasce com as pessoas. É um comportamento, é uma nova habilidade que você pode aprender. E mudar a maneira como você trata a si mesmo. Faz sentido? Então,
não é algo que você vai dormir e acordar. É algo que você precisa ir conquistando dia a dia. Então, por mais que você tenha em mente, eu preciso mudar a maneira como eu me trato, e não sei por onde começar, ou eu não faço, ou não começo, eu sei que uma resistência é achar que isso é muito falso, que isso é muito estranho. Então comece aos poucos. Ai, Raquel, alisar o meu braço, segurar minha mão, não consigo. Não é para você fazer tudo já de cara. Comece devagar, comece identificando, como eu disse. Depois você pode ir percebendo a voz e tentando calar essa voz, diminuindo o tom dela, entende? E você vai se aprimorando a cada dia. Isso vai fazer muita diferença. Muita diferença porque hoje nós, brasileiros, somos uma população muito ansiosa, uma população muito depressiva. Muitas pessoas se sentem, muitas pessoas sofrem de depressão, muitas pessoas sofrem com ansiedade na nossa população, aqui no nosso país, justamente por conta dessa elevação, nessa correria, essa necessidade de atender a todos, a tantas expectativas. E hoje, né, eu tava lendo, essa semana eu tava lendo um estudo sobre o quanto as redes sociais, elas são prejudiciais para a saúde mental. Então, às vezes, se você não tiver também o equilíbrio, né, da forma como você utiliza, porque às vezes isso também é um fator para você se criticar. Você vê ali uma situação, a vida de uma outra pessoa e começa a se comparar, e a partir dessa comparação, você começa a diminuir sua trajetória, criticar a sua história, criticar a si mesmo. Então, a autocrítica, ela está muito relacionada à saúde mental e ao que pode trazer, né, tantos prejuízos na vida de muitas pessoas. E se esse é um fator, se esse é um comportamento que você tem no cenário em que você está vivendo, se você é uma pessoa muito autocrítica, hoje, nesse episódio, eu te trouxe um caminho para você começar a modificar essa maneira, a maneira como você trata a si mesmo. Bom, eu espero que faça sentido para você, espero ter ajudado. Eu desejo que você consiga construir uma relação mais compassiva, ok? Se você gostou desse episódio, eu vou te pedir para tu comentar, me segue, se inscreve no canal. Isso me ajuda, gente, me ajuda. Me ajuda se você fizer um comentário, se você encaminhar isso para alguém. Vamos tentar manter aqui funcionando, tá bom? Bom, muito obrigada pela atenção, um beijo, tchau, tchau.